epilepsia é a alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, onde ocorre uma atividade excessiva e anormal no órgão mais importante do corpo humano. É causada por diversos fatores e pode se manifestar de diferentes maneiras, inclusive através de convulsões, que é caracterizada pela contração dos músculos de forma involuntária e pode ser causada também por diversos motivos. Em outros casos, de maneira isolada, a crise convulsiva pode aparecer em pessoas com outras doenças. Há crianças, por exemplo, que têm crises convulsivas em caso de febre. Mas quais as principais causas dessas condições? Quais tratamentos que podem trazer uma melhor qualidade de vida? Saiba mais sobre o assunto agora, no Bendita Hora. É agora e a hora é essa. Gente, olha só, e o padre tem aqui o privilégio de ter uma médica aqui maravilhosa, a neurologista doutora Cristine Mella, que está aqui. Doutora Cristine, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Um prazer estar aqui com o senhor. Para nós é uma grande alegria tê-la aqui. Doutora, olha aí, nós temos aí, um fato, né, que ocorre em tantas e tantas famílias, ou muito próximo a nós, né? A questão da epilepsia e convulsão. Eu acho que seria talvez interessante, doutora, a senhora diversificar o que é a epilepsia e a convulsão. É diferentes, né? Qual é a diferença entre elas, assim, para a gente entender bem? Eu acho assim, a importância da gente entender é que todos nós, qualquer pessoa pode ter uma crise convulsiva, uma convulsão em algum momento da vida. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, o senhor, eu, qualquer um. Independente, né? de qualquer fator. Não, então, em algumas situações. Então, por exemplo, bastante frequente, por exemplo, a pessoa não come, tem um quadro de uma hipoglicemia, de um açúcar baixo no sangue. A pessoa pode ter uma crise convulsiva decorrente daquilo ali, né? Outras situações, por exemplo, as pessoas que bebem muito, que usam muito álcool. Então, naquele momento da intoxicação pelo álcool, elas podem ter uma crise convulsiva. Outros casos, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, teve um derrame, uma isquemia no cérebro ou uma hemorragia, ela pode ter uma crise convulsiva decorrente daquele processo. Então, a gente chama isso de crise, na realidade, uma crise convulsiva secundária ou decorrente daquele fator causal. Sim. Já a epilepsia, o que acontece? A pessoa pode ter uma crise, que pode ser convulsiva ou não, como a gente vai ver depois, que elas acontecem de uma forma espontânea. Por quê? Porque aquele cérebro já tem uma predisposição para, vamos dizer assim, desencadear aquelas crises. Aquelas crises, muito né? Então, não tem um fator causal associado. Você não tem algo que esteja, vamos dizer assim, desencadeando aquela crise naquele momento. As crises acontecem de uma forma espontânea. Isso me fez lembrar até meu irmão, porque como ele teve problema de diabetes e desceu muito, ele teve uma convulsão porque deu ao contrário, foi a hipoglicemia. Hipoglicemia. Justamente. Ele teve um período de convulsão que nos assustou muito. Isso. Por quê? Porque o açúcar vamos dizer assim, é o alimento do cérebro. No momento que você não tem o açúcar, né? Sim. Então esse cérebro ele fica deprivado dessa energia e ele acabou então tendo essa crise decorrente desse hiperestímulo cerebral por falta de energia. Muito bem. Doutora, nós temos aqui a Marilta Targa, que sempre nos acompanha. Marilta, muito boa tarde para você, minha linda. Você é maravilhosa, viu? Está sempre acompanhando os meus programas. Ela diz assim, boa tarde, padre e doutora. O que a senhora me diria de uma menina que até aos 11 anos não tinha apresentado epilepsia? É comum na puberdade se manifestar crises convulsivas? Sim. Eu só queria fazer um pequeno adendo inicialmente, né, em relação a essa questão, porque em relação às crises da epilepsia. Nem todas as crises que acontecem na epilepsia são convulsivas. Você pode ter diversas manifestações que a gente vai falar depois. Sim. Então, respondendo essa pergunta, claro, porque existem duas fases da vida onde a gente tem, vamos dizer assim, a manifestação inicial da epilepsia. Essas fases, elas acontecem na criança, certo? Ou no idoso, após os 60, 65 anos de idade, certo? Então, você começar com crises nessa idade é algo muito frequente. Existem síndromes epilépticas que têm, por si só, já tem um nome, por exemplo, uma epilepsia mioclônica juvenil. Ela
inicia nessa juventude, nesse início, nessa puberdade, nesse adulto jovem, né? nessa transição entre a criança e o adulto. Interessante. Você sabe que durante muito tempo, dentro da nossa própria igreja, diante de alguns casos, né, muita gente confundia o próprio povo, muitas vezes, né? E alguns padres também. Às vezes não conseguia desassociar a questão de uma epilepsia, a pessoa tinha um tipo de uma manifestação de epilepsia. Muitas pessoas às vezes achavam que a pessoa estava possuída. Porque às vezes ela caía, ela se contorcia toda, né? E às vezes nem sempre esses gestos, eles têm a ver com algum tipo de espiritualidade, mas sim algum problema que já é como a senhora explicou muito bem para nós aqui. Sim. Uma coisa interessantíssima em relação a isso, sempre quando a gente vai dar aula, eu dou aula para os alunos na Santa Casa, e quando a gente vai falar sobre epilepsia, a primeira coisa que a gente fala é a desassociação, então, dessas interpretações, muitas vezes, dos mitos que acontecem ao redor da epilepsia. Então, eu sempre cito, né, eu mostro para eles justamente que existe um quadro que está em Viena, que é um quadro de Rubens, que eu não sei se você já ouviu falar dos milagres de Santo Inácio de Loyola. E é justamente tentando exorcizar, né, ou tirar os demônios daquelas pessoas. Então, na realidade, isso lá naquela época, mas isso se mantém até hoje. Então, a gente precisa desmistificar. Epilepsia não é nada que algo que aconteça em relação à espiritualidade, nada disso. É uma doença do cérebro, né? Uma disfunção dos neurônios do ser humano, né? Você vê como que a ciência ela ajuda muito a igreja, né? Por isso que a gente sempre tem um casamento entre a ciência, né, e a espiritualidade. A igreja sempre trabalhou com grandes pensamentos. Isso fez ela progredir em muitas palavras que ela coloca como determinações que ela vai colocar diante dessas questões também. Muito bem. Nós temos, vamos ver, aqui temos mais um, é um VT que vai ser colocado? Isso, vamos ver esse VTzinho aqui, doutora, que vai dar um panorama super legal. Dá uma olhada aí. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam em... Esse é um caso, um assunto jornalístico de 97, né? Eu acho que deve ter certamente visto isso aí. Porque, assim, isso também é um dos casos que podem ocorrer algum tipo de convulsão em massa. Né? Mas o que gera, o que pode gerar isso, doutor? Na realidade, isso, né, o que ele está se referindo ali é o que a gente chama de fotoestímulo, né? Então, assim, porque esses desenhos japoneses, eles têm muito aquela fotoestimulação. Tanto que quando você vai fazer um eletroencéfalo, a gente coloca o fotoestímulo também para ver se evidencia as descargas epilépticas no cérebro, né? Então, o que acontece, isso aconteceu mais recente com Os Invencíveis, eu acho que era um outro filme, né? E justamente que eles já punham como um adendo, né, como uma precaução, que as pessoas portadoras de epilepsia deveriam evitar, né, de ver aquele filme justamente por desencadear. Então, o fotoestímulo, que é isso que a gente está se referindo, principalmente no cérebro das pessoas que tenham essa hipersensibilidade, ele pode ser um fator causal ou detonador de crise, tá? Então, principalmente nessas epilepsias que acontecem de uma forma idiopática, que a gente diz assim, por exemplo, daquele quadro que a moça colocou ali, daquela menininha de 11 anos, essas pessoas que têm essas crises generalizadas, elas podem ter uma fotossensibilidade. Então, até em algumas baladas, onde esses tipo focos de luz, antigamente até aqueles globos que saíam. Globos, lembra? Alguns jovens passavam mal, não sabia, ele já tinha tipo de alguma disfunção. Isso. E às vezes ele passava mal, tinha que chamar pai, mãe. Isso. Mas ele bebeu, foi droga? Não. Foi esses disparos que aconteceram. Flashes, sim. Olha, gente, vem papai e mamãe aí, ó, fiquem espertos com isso. Aproveita a doutora aqui, que é uma potência de sabedoria, hein? Agora, falando de potência também, nós temos uma rainha que chegou aqui, doutora. Opa! E a rainha, quando chega, ela vem, chegando. Agora nós vamos ver um outro VT, doutora, só para deixar o povo aí mais esclarecido sobre esse assunto.
O que deve ser feito, né, numa crise convulsiva? O primeiro aspecto é pensar na segurança da pessoa e não se desesperar, porque a primeira coisa que a gente pensa é em agarrar a pessoa, virar, fazer alguma coisa que não deve ser feito, que vai piorar a evolução do quadro. Proteção. Se a pessoa está em pé, você ajuda ela a deitar, ampara a cabeça dela, põe um travesseiro ou alguma roupa que possa impedir que ela bata a cabeça contra o chão. Vira a cabeça dessa pessoa de modo que ela consiga escoar aquele excesso de saliva e que ela não aspire essa saliva. Um dos grandes mitos é de que a pessoa vai enrolar a língua. Ao enrolar a língua, ela vai se sufocar. Na verdade, isso não acontece. Não introduza caneta, colher, o seu dedo, nem pensar. Vire a cabeça da pessoa, espere escoar a saliva. Mas vai machucar a língua. Geralmente, as lesões na língua são superficiais. Vai passar alguma medicação depois que vai melhorar. Mas se você introduzir algum objeto, ela pode se ferir, né? A cavidade oral dela pode sofrer algum ferimento e você mesmo pode se ferir e introduzir o seu dedo. E esperar que a crise vai acabar. Isso, geralmente, uma crise epiléptica dura 1 minuto, não muito mais do que isso. E nesse tempo, já solicitar que uma outra pessoa chame ajuda médica, uma ambulância, né, para que ela possa ser removida para o hospital. Olha aí, gente, tá vendo que assunto é super interessante, porque a grande pergunta é justamente essa, né, doutora? O que fazer quando, de repente, isso acontece perto da gente, às vezes dentro de um local de trabalho, com um colega passa mal, tem um tipo de uma convulsão, ou tem um problema de epilepsia, e ela cai, começa a se distorcer. A primeira coisa que a gente tem, ela vai se machucar. Mas eu acho que já está bem claro aí. Segura a cabeça da pessoa, põe ela de lado, todo o corpo dela. Justamente. Pode ir até ir conversando, porque ela está consciente, né? Às vezes não. Às vezes ela não está consciente. Na convulsão, não. Não pôr nada na boca. E nada. Porque antigamente o pessoal queria colocar um pedaço de... Abrir o dente. Colocar um cabo de vassoura porque ela podia se machucar. Não é nada disso. Isso é outro mito, né, padre? Como a gente falou. Não, na realidade, como ele falou, a gente precisa proteger a pessoa, né? Então, tem que tentar deitá-la e colocá-la numa superfície, né, que ela não vá se machucar. E a primeira coisa diante de uma convulsão que a gente precisa é justamente virar o rosto de lado. Porque essa história de que vai engolir a língua, de que isso não existe. O problema é que se a pessoa estiver com a cabeça para trás, como ela não tem o controle, a língua pode cair para trás, né? E isso ainda mais vai dificultar a respiração. Então, você vê que ela fica roxa, que ela pode ficar cianótica. Então, a gente, colocando a língua de lado, eu consigo fazer com que haja o fluxo de ar melhor nessa traqueia, né? Então, é isso que a gente precisa fazer. E essa questão de tentar abrir a boca e colocar alguma coisa, porque de jeito nenhum, não pode se fazer isso, porque assim, ou a gente vai quebrar o dente da pessoa, vai machucar, ou vai machucar. Eu tenho, outro dia chega um paciente que eu digo assim, é o sinal do dedo. A noiva tentou tirar, né, e ficou sem a unha, né? Chegou aqui com... Então, assim, a gente não deve, é o que não se deve fazer. Até porque depois, quando a pessoa ela começa a voltar, ela volta muito envergonhada e muito cansada. Então, nós temos que ter muito cuidado, tem que saber acolher esse momento, né? Porque ela fica envergonhada, porque às vezes ela, o que aconteceu? Ou ela sabe que ela tem... Uma pessoa que, por exemplo, ela sabe que ela tem a questão da epilepsia e que pode dar esses tipos de crises nesse comportamento. Ela precisa falar no ambiente onde ela está, que é onde ela vai passar mais tempo, que se caso acontecer, para as pessoas não se assustarem, e o que é bom que a pessoa fale, doutora? A gente, né, teve uns anos atrás, e ainda a gente tem isso, que a gente chama epilepsia fora das sombras, né? Porque o quanto mais a gente conseguir conscientizar as pessoas, maior número de informação que a gente conseguir levar, é óbvio que a gente vai ter uma proteção maior. Mas é óbvio que a gente tem os dois lados da medalha, porque muitas dos pacientes, das pessoas portadoras de epilepsia, elas acabam escondendo isso no seu ambiente. Por vergonha ou por medo de perder o emprego. Porque muitas vezes, se ela contar que ela tem a crise... Dependendo da empresa. Aquilo ali, né, ela pode ter. Então, assim, mas claro que o ideal é que as pessoas na escola, as crianças, né, que a professora saiba, para que saiba o que tem que fazer naquele momento, que não se desespere de uma forma muito exacerbada, né?
para que, olha, não, essa pessoa ela é portadora de epilepsia, ela pode acontecer delas ter essas crises e o desespero não tem que ser tão grande. A não ser, claro, que essa crise seja uma crise com uma duração de mais de 5 minutos, que seja uma que aí vai estar colocando em maior risco e que aí sim a gente precisa de levar esse paciente para o hospital, chamar uma ambulância, uma situação... No caso de pessoas que têm ainda, voltando a falar, que a senhora desassociou bem as questões aí, da convulsão é uma questão, a questão da epilepsia, a pessoa já tem uma predisposição a isso. Isso. E que pode ter várias performances. Isso. Nesse caso, quem tem a epilepsia, já está constatado, existem alguns fatores que podem proporcionar isso com mais facilidade e sinais que aquela pessoa, antes de ter, ela já está se sentindo mal? Tá, vamos dividir a pergunta. Primeiro, os fatores desencadeantes. Sim, tá? A gente mostrou um ali que foi o fotoestímulo, certo? Outra coisa, quando a gente vai falar com o paciente, na hora que a gente vai falar do tratamento desse paciente, não é só o remédio que eu vou prescrever, e sim todos esses outros fatores. Por exemplo, privação de sono. Então, a pessoa precisa dormir direitinho, não pode ter uma privação de sono. O uso correto da medicação, no horário adequado, no horário certinho. Então, porque às vezes a pessoa usa de uma forma irregular e aquilo pode propiciar uma crise, porque o nível do remédio cai e ela acaba tendo uma crise por escape da medicação. Outra coisa, em mulheres, a parte menstrual. Então, quando a mulher está no pico ovulatório ou no período antes, durante ou depois da menstruação, as flutuações de hormônio podem desencadear crises. Não que isso seja um problema, que a mulher tenha um problema, mas a flutuação do hormônio. Então, são vários fatores desencadeantes de crise naquele paciente sabidamente epilético. Perfeito. Entendeu? E a outra parte da pergunta, então, aquilo que a gente tinha mencionado lá no início. Eu sempre brinco, que nem só de convulsão vive a epilepsia. Por quê? Porque você vai ter vários tipos de crises. As crises focais são aquelas crises que começam numa pequena área do cérebro, certo? E essa área, por exemplo, se ela estiver no foco da visão, a pessoa pode ter flashes luminosos, pode enxergar pontinhos luminosos. Se essa área, por exemplo, começar na área motora, se esse foco for na área motora, ela pode começar tendo um abalo motor no lado contralateral. Então, são todos os, entre aspas, aviso. Na verdade, não é um aviso, já é o início da crise, mas ela tem a percepção, ela sabe o que está acontecendo. Quando aquilo espalha para os dois lados, aí sim eu posso ter uma convulsão, que ela generalizou. Nós temos uma pergunta, o diretor vai fazer uma pergunta. Claro. Doutora, assim, como leigo no assunto Sim. e tudo mais, eu já ouvi falar que existem alguns chips que colocam no cérebro, que implantam, que é para diminuir essas crises convulsivas. Sim. Como que funciona isso? Realmente funciona? É de fácil acesso ou ainda é muito difícil? Sim, aí a gente já está indo para o lado do tratamento, Então, assim, o tratamento da epilepsia, ele se baseia, claro, no tratamento medicamentoso, com os vários medicamentos que a gente tem para utilizar. E aquele paciente que não tem, que a gente chama de um paciente refratário, ou seja, aquela pessoa que não responde ao tratamento clínico com as medicações, a gente então vai indicar um tratamento cirúrgico, certo? E na cirurgia, claro, sempre que a gente puder determinar uma área e eu puder remover essa área, vai ser, vamos dizer assim, o ganho que eu vou ter, o controle pode ser muito maior. Mas existem casos em que você não pode remover aquela área ou que, vamos dizer assim, as descargas aconteçam em múltiplos locais do cérebro ou de uma forma generalizada. Então, aí sim, nós podemos indicar esses chips. Existem dois grandes, aqui no Brasil, fora do Brasil nós temos alguns outros, mas aqui nós temos um que é o implante do eletrodo do nervo vago, que é vamos dizer assim, um marca-passo que a gente põe no peito e aquilo envolve o nervo vago que passa no pescoço. E aquilo ali fica dando estímulos elétricos que fariam o controle. E o outro é o que a gente chama de DBS, que é a estimulação cerebral profunda, que se usa muito para Parkinson também, que a gente põe no foco ou em áreas de projeção desse foco, na tentativa de fazer o que a gente chama de neuromodulação, de você modular essas vias e fazer com que elas fiquem menos excitáveis e aí sim você vai ter um controle. Então isso a gente faz, nós somos um dos únicos grupos que fazem esse tipo de cirurgia no país e fora do país
também, e que a gente, então, quando a gente não consegue fazer a cirurgia ablativa, a gente lança a mão dessas outras técnicas na tentativa de controle de crise. Obrigado. Que interessante, né? Nós estamos vendo aí que não é uma doença tão simples. Não. E parece-me, pelo que a senhora estava explicando, dá para ela se controlar dependendo dos casos, mas a cura mesmo, parece que ela não existe, né, doutora? Porque é uma questão mais do cérebro, já é um pouquinho mais difícil. O que a gente tem é assim, graças, né, ainda bem que se a gente, vamos dizer assim, pegar 100% das pessoas portadoras pacientes com epilepsia, 60% a 70% dessas pessoas, elas vão ter um controle adequado desde que elas usem a medicação adequada e da maneira adequada, certo? E 20% a 30% dessas pessoas vão ter o que a gente chama dessa epilepsia refratária, tá? Então, só nesses 20% a 30% é que a gente vai tentar utilizar essas outras formas de tratamento, certo? Agora, em epilepsia a gente não chama de cura, justamente a gente chama de resolução. Então, o que é uma epilepsia resolvida? É aquela que eu tenho pelo menos 10 anos desse paciente livre de qualquer crise. E sendo que desses 10 anos, ele tem 5 anos que ele não está mais utilizando a medicação. Sim. Certo? Então, isso eu chamo de epilepsia resolvida. Nada impede que essa pessoa, num futuro, possa ter, porque esse cérebro é um cérebro mais predisposto. Sim. Interessantíssimo, hein, gente? Tá vendo? Olha, o pouquinho que a doutora ficou aqui, ela já mostrou aqui, nos deu uma aula para você em casa, você conhece as pessoas. E como se prevenir também é bom, né, doutora? Você fazer uns exames, procurar um neuro. Sim. É bom fazer um exame quando é novo, quando já tem uma certa idade. Isso sempre é bom, né? Sim, com certeza. Muito bem. Doutora, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Espero que a senhora possa voltar uma próxima vez, que eu gostei muito das suas Claro, explicações. claro. Deus abençoe a senhora. Muito obrigada.